quem acabou de falar e deu aí um cutucão no governo e no Lula foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E é muito interessante quando a gente traz aí esses dois personagens, porque muitos dizem que vai ser sobre isso em 2026, não sabemos. Mas o que o governador paulista, ele que saiu em defesa, claro, de Bolsonaro, que é o grande aliado dele, né, após a decisão do Supremo de tornar Bolsonaro réu, Tarcísio hoje disse que o governo Lula é movido por campanha eleitoral e que o país precisa de uma pacificação. Essa afirmação foi feita num evento agora pela manhã. Ele disse: a gente está preso a uma agenda que não vai levar a lugar nenhum. A energia está dispersa em coisas que não são as mais importantes. Estamos vendo uma antecipação da campanha e um governo federal movido pela campanha eleitoral. E aí ele disse, segundo Tarcísio, o julgamento de Bolsonaro não deveria dominar a pauta, mas sim questões como o envelhecimento da população, inteligência artificial, inflação, reforma política. Ele diz, a gente está preso sempre no mesmo assunto. O exemplo é o próprio julgamento do Bolsonaro. As redações estão se preparando para a cobertura e a partir daí só vamos falar disso. Vamos ficar para trás mais uma vez. Se um evento acaba pautando o país durante anos, o que nós vamos ganhar com isso? Ele tem razão, ô Josias, quando ele fala isso, quer dizer, o país fica só nesse tema, não pensa o que está acontecendo. Quando ele acusa Lula de estar fazendo campanha eleitoral, tá mesmo? Como é que você vê aí essas declarações de Tarcísio? Tá mesmo, e o governador também. Estão os dois fazendo campanha eleitoral. O Lula começou o ano numa reunião ministerial em janeiro, cuja frase mais célebre da reunião foi, ele dirigindo-se aos ministros, ele disse, 2026 já começou. Em verdade, tinha começado bem antes de 2025. 2026 começou no primeiro ano de governo Lula, quando ele, depois de ter dito na campanha eleitoral que seria o último mandato dele, que não disputaria nenhum novo mandato, ele já iniciou o governo deixando claro que era candidato à reeleição. E também o governador Tarcísio não pensa em outra coisa. Aliás, ele e os aliados dele. Ele joga o jogo para ser o regra 3 do Bolsonaro e até está tendo uma certa dificuldade, porque, mantida a estratégia no estágio atual, o governador Tarcísio de Freitas corre o risco de apodrecer junto ao Bolsonaro antes de amadurecer como alternativa presidencial, porque ele está se vinculando muito ao golpismo do Bolsonaro. Então, quando ele diz, encampando a pregação do Bolsonaro, que é hora de pacificação, ele está dizendo, com outras palavras, que se deveria esquecer a tentativa de golpe. Isso é muito sério num regime democrático. Uma tentativa de golpe tem que ser tratada com a maior seriedade. Nós vimos o que aconteceu no Brasil. O próprio Bolsonaro, depois de ser convertido em réu, na sua primeira manifestação diante das câmeras, ele disse, eu fiz apenas uma reunião com os comandantes militares, expus a eles uma minuta que pressupunha lá um estado de sítio, nada fora do que prevê a Constituição. A Constituição prevê que eleições ocorrem para possibilitar ao cidadão a possibilidade de promover uma alternância no poder. O Bolsonaro foi rejeitado pela maioria dos brasileiros. Derrotado nas urnas, não cabia a ele, senão, passar a faixa para o eleito, voltar para casa, se recuperar e tentar a sorte das urnas na eleição seguinte. Ele, ao contrário, convoca os comandantes militares e expõe uma minuta golpista que previa intervenção na justiça eleitoral, previa a prisão de algumas autoridades, em princípio 2 ministros do Supremo, o presidente do Congresso Nacional. Depois de reduzir, enxugaram a minuta, ficou prevista apenas a prisão do Alexandre de Moraes e intervenção na justiça eleitoral, anulação do resultado da eleição. Isso não é papel de presidente da República. O Tarcísio de Freitas deseja que o país passe uma borracha em cima de tudo isso, que o país finja que nada foi descoberto em relação
ao Bolsonaro, em relação aos militares que se acumpliciaram com ele. Não é correto isso. O que seria adequado é que o país deixasse o Bolsonaro para o judiciário tratar e os gestores públicos, como o governador, como o presidente da República, fossem cuidar da vida, fossem cuidar dos seus mandatos. Agora, em torno do Tarcísio, só se fala em campanha. Aliás, o governador se apresenta, faz a estratégia, monta a sua estratégia para se transferir da cena estadual para a cena federal, e faz tão bem esse jogo que os seus auxiliares mais diretos, os seus aliados mais diretos, já se convenceram de que ele vai mudar os seus planos. Em vez de disputar a reeleição, vai disputar a presidência da República. O Gilberto Kassab já se colocou como alternativa. Se for conveniente, se o Tarcísio desejar, serei candidato ao governo de São Paulo. O Ricardo Nunes fez a mesma coisa, já se ofereceu. Posso ser candidato. Mal foi eleito prefeito de São Paulo, já está se oferecendo como candidato à Prefeitura de São Paulo. E mais recentemente também o deputado André do Prado, aliado contumaz do Tarcísio, também ele já está se oferecendo como alternativa para a disputa do governo estadual. Então, o Tarcísio precisa olhar ao redor. Ele está tão compenetrado na sua disputa presidencial que os seus aliados mais fervorosos já estão se oferecendo como alternativa para disputar a poltrona dele. Então, sim, Fabíola, ele tem razão, está todo mundo pensando em 2026, inclusive ele. E ele não deveria permitir, Fabíola, não deveria permitir que o seu discurso se confundisse como um aval à tentativa de golpe no país. Parece que ele está querendo isso, que o país esqueça que houve uma tentativa de golpe, que passe uma borracha em cima, que aprove a anistia no Congresso Nacional e que o Bolsonaro seja reabilitado. Não é razoável que isso ocorra. O governador sabe disso, mas ele está pensando só em 2026, Fabíola.